Olá, então nós vamos conversar agora sobre um outro tópico extremamente importante, né? Nós criamos um gráfico para você saber diferenciar o que é simpatia, o que é empatia, o que é apatia, o que é egoísmo saudável, egoísmo doentio, codependência, porque tudo isso são questões, o que é compaixão, são questões que a gente se confunde, as palavras são muito parecidas, os sentimentos também, você fica confuso em que nível você está, né? Onde é que você está situado. E então nós criamos um gráfico. E nesse gráfico a gente vai colocar nas duas vertentes. A gente vai colocar primeiro na parte de cima o amor a si mesmo. Quanto mais você crescer aqui, mais você ama a si mesmo. E no outro, o amor ao outro, o amor a outra pessoa, a entrega. E aí a gente vai conversar. Veja bem, a primeira parte do gráfico é quando o seu amor por você mesmo é baixo e o amor que você tem pelo outro é baixo. Nesse estado é aquilo que a gente chama de apatia. É um estado de congelamento, onde você não quer fazer nada, nem por você, nem por você pelo outro. É como se fosse uma preguiça, um congelamento, uma má vontade. Você está totalmente congelado e você nem quer se doar ao outro, nem também quer cuidar de si. Você está totalmente desleixado, perdido. Esse realmente é o fundo do poço, né? Quando a pessoa está no fundo do poço, às vezes em estado de depressão avançada, a pessoa chega nesse estado de apatia, onde não sente prazer com nada, nada lhe dá prazer, né? A vida é totalmente apagada. Nessa situação você nem ama o outro, nem ama a si próprio. Bom, vamos subir um pouco nesse gráfico de cá, né? Nessa parte de cá, que é o amor por você mesmo. Então, um pouco acima da apatia existe o egoísmo doentio. O que é o egoísmo doentio? Ok, você só olha para você e os outros que se virem, né? Você só olha para o seu bem-estar. É o egoísmo doentio. Nessa área do egoísmo doentio, a gente pode colocar algumas patologias, como por exemplo o narcisismo, né? O narcisista, ele só olha para si, né? Ele não pensa em ninguém, ele não tem empatia. A empatia dele é zero, ele não está nem aí. Ele usa as pessoas para tapar os buracos dele. Se você quiser pesquisar um pouco sobre narcisismo, no YouTube você vai encontrar muita coisa, mas são pessoas que elas manipulam, elas agem de forma a manipular, pegar pessoas codependentes e manipulá-las, mas ela não está nem aí para se a pessoa está sofrendo ou se não está. E normalmente essas pessoas elas são altamente tóxicas, são altamente destrutivas. No extremo do egoísmo doentio tem também os psicopatas mesmo, os serial killers, né? As pessoas psicopatas que realmente destroem fisicamente a vida de outro e não sentem o menor remorso por isso. E tem o próprio egoísta doentio, individualista, que ele não é propriamente um psicopata em si, mas ele só pensa em si, só olha para si próprio. Não é legal a pessoa ser assim. Por quê? Porque todos nós vivemos num sistema. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar da ajuda da outra pessoa. Então, é mais ou menos como se fosse uma roda gigante. Dizem que quando você está subindo na roda gigante, você tem que olhar para quem está do lado. Porque depois você vai perceber que aquela pessoa que estava lá embaixo, aquela pessoa vai subir também, você vai descer. E pode ser que nessas idas e vindas, quando você estiver descendo, você precisa daquela pessoa que já subiu. A vida é assim, é de altos e baixos. Então muitas vezes a gente fica numa situação de vulnerabilidade, onde a gente precisa de outra pessoa, né? Tem uma história que eu sempre compartilho, de um senhor, né, coronel do exército, já idoso. Ele foi fazer um empréstimo no banco e chegou lá, o gerente recusou. Mas ele tentou mais uma vez, que ele queria comprar uma casa, e o gerente recusou. Ele fez de tudo. Toda vez o gerente botava um empecilho, botava um obstáculo, e ele não conseguiu o crédito que ele precisava para comprar aquela casa, terminou perdendo. E ele ficou sem entender porque que aquele gerente botou tanto obstáculo. Uma pessoa que era ligada ao gerente perguntou a ele: o que é que você tem que você bota tanto obstáculo para aquele senhor, para aquele coronel? E o gerente disse: porque na época que eu era soldado, esse coronel ele era tenente. E ele fazia verdadeiras aberrações comigo. Ele me obrigava a fazer flexão no sol quente, eu ficava com as mãos queimadas, ele gritava comigo, me tratava mal. Então, por causa de tudo isso que ele fez comigo naquela época que eu era soldado raso e ele era tenente, agora eu tenho a oportunidade de me vingar do que ele fez. Óbvio que nem todo mundo é assim, mas acontece, né? Então, olhar para isso. Bom,
Se você subir mais um pouco nessa escala e se deslocar um pouco para o lado da empatia, você vai encontrar o egoísmo saudável, onde você já consegue conviver com as pessoas, onde você tem seus amigos. O egoísmo saudável ele já entra na área da saúde. O que é o egoísmo saudável? No egoísmo saudável, você aprende a amar a si próprio, né? A se cuidar, a fazer exercício físico, a se alimentar bem, a ter tempo para você, ter tempo para se divertir. Olhar para você, isso é saudável. Isso, inclusive, é um antídoto para a codependência. Aquela pizza que eu falo em algumas das minhas palestras, né? De você dividir o seu tempo em várias pizzas e você tem que ter um tempo, um cesto da pizza para o seu trabalho, um cesto da pizza para você se divertir, um cesto da pizza para você estar com seus amigos, um cesto da pizza para você fazer exercício físico, um cesto para você se qualificar, para você estudar e um cesto para você caminhar de mão dada com outra pessoa, né? Então você ter um olhar e você cuidar de você mesmo, isso é saudável. Então esse egoísmo saudável ele já entra no lado do auto-amor, do psiquismo saudável. E vindo um pouco mais para a empatia, você tem a simpatia. Então você já começa a ser simpático para as pessoas parecidas com você. Para pessoas que visitam, eu bati aqui do lado, mas as pessoas que visitam, que frequentam a sua igreja, para as pessoas que torcem pelo seu mesmo time. Então você é simpático. Simpatia é você nutrir afeto, nutrir empatia pelas pessoas que são iguais a você. Isso é simpatia, ok? Agora vamos falar na parte de baixo. Vamos lá para o gráfico de baixo. A primeira parte, como eu falei, quando você não tem amor nem por você nem pelo outro, é apatia. A gente já falou sobre isso. Se você tem amor pelo outro, mas não tem pelo amor a si mesmo, você entra na zona da codependência. Ou seja, você se torna uma codependente, onde você passa a girar em função daquela outra pessoa. Você se torna um satélite na vida da outra pessoa. E o que não é saudável, porque a outra pessoa também, diante de um codependente, ela se sente asfixiada. Isso não é saudável, ela se sente mal. E você também chega a um ponto que você se sente sobrecarregado. Você perde muita energia para manter aquele relacionamento, para ser agradável o tempo todo. Então, o codependente, ele não tem tempo para si, ele vive em função do outro. Muitas vezes ele é bonzinho ou boazinha, ele tem dificuldade de dizer não, de se impor, de se colocar, e ele sofre muito com isso. E o que é mais interessante, o codependente ele é atraído por aquela outra polaridade, que é o egoísta doentio. Ele é atraído nos dois sentidos. Tanto ele pode se saturar, ele se tornar uma pessoa muito egoísta, de tanta saturação que ele sofreu, e ficar oscilando entre uma patologia e outra, entre a codependência e o egoísmo doentio. Quer dizer, ou quando ele sofre muito com a codependência, ele passa a ser extremamente egoísta, depois ele inverte a polaridade. Como também ele pode atrair uma pessoa, isso é muito comum nos casais, uma pessoa extremamente egoísta. Ou uma pessoa narcisista. Então o narcisista, ele sempre está junto de um codependente. E nesse caso a relação se torna extremamente destrutiva. Muitos estudiosos, se você está dentro de uma relação assim, muitos estudiosos, eles preconizam, eles receitam, eles orientam o afastamento. De você se afastar daquela pessoa, na medida do possível. Você ficar um pouco mais longe, você ter um espaço para você. Porque se você está junto de uma pessoa narcisista, ela vai realmente destruir sua vida se você é codependente. Então você começar a fazer esse trabalho de ter tempo para você, de desenvolver o egoísmo saudável. Onde é que está a cura do codependência? É você desenvolver o egoísmo saudável, você olhar para as suas necessidades, fazer exercício, orar, meditar, se divertir, ter tempo para você. Isso é extremamente importante. Dentro desse aspecto dos codependentes, eu não coloquei no gráfico, mas existe uma doença também, que é a síndrome do desgaste empático, onde a pessoa vive tanto se doando aos outros que a pessoa termina se desgastando, a pessoa fica sofrendo o sofrimento dos outros, levando a cruz dos outros nas costas. Então a pessoa passa a ter pena do outro, a sofrer no lugar do outro, a ficar fragilizado pelo sofrimento do outro. Isso também não é nada saudável e gera problemas. Então a codependência ela gera problema. Mas quando você vai aumentando o seu nível de auto-amor, quando você começa a olhar para você mesmo e para as suas necessidades, aí você passa a desenvolver empatia, propriamente dita. Ou seja,
você se coloca no lugar do outro, você dá energia ao outro, mas você também sabe olhar para as suas necessidades de uma forma saudável. Isso é empatia saudável que a gente coloca. É diferente da codependência onde você se anula. O próprio Jesus, ele coloca isso claro, né? Ama o próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? No caso da empatia, você já consegue amar para você mesmo, você já consegue olhar para você mesmo. Então você já se sente bem. Então veja só, lá em cima tem a simpatia, que é onde você ama muito a você mesmo, né? Mas ama o outro também, pelo menos os que são parecidos. E aqui embaixo você tem a empatia, onde você ama muito os outros, mas também você tem consideração por você mesmo. E no meio, o ideal, a missão de todos nós é chegar na compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é você ter uma ação para ajudar o outro a sair daquela necessidade, daquele problema. Então, compaixão significa compadecer, sofrer junto com o outro, ou seja, você procura fazer alguma atitude que vai ajudar a pessoa a sair daquela situação. É um pouco diferente da empatia, porque na empatia você empodera o outro, você ouve o outro, você não dá conselhos, você se coloca no lugar do outro e o outro se empodera. Na compaixão é diferente. Na compaixão, além de você ouvir o outro, a compaixão é como se fosse um outro passo da empatia. Além de você ouvir o outro, você também parte para fazer alguma coisa em benefício daquela pessoa. Então, esse gráfico ele é muito rico, ele tem esse espectro. Né? É importante que você veja onde é que você está situado nesse gráfico. Se você está na apatia, no egoísmo doentio, no egoísmo saudável, na simpatia, ou se você está na apatia, na codependência, na empatia ou na compaixão. Né? E o ideal, a nossa missão realmente é a gente chegar num estado emocional saudável de compaixão, onde a gente se sente bem de estar ajudando, de estar servindo, de estar se entregando. Você entra em contato com a sua missão pessoal, com o seu propósito. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.